Nossas equipes percorreram, os hospitais de base, como vocês estão vendo, de Ceilândia, de Taguatinga, hospitais aí que foram levados às vítimas do acidente, e conversamos, inclusive, com familiares de algumas vítimas que seguem internadas. Vambora ver? Coloca na tela. O homem que você vê à frente do ônibus jogado perto de uma vala sobreviveu a uma tragédia. Ele está internado no Hospital Regional de Ceilândia para se recuperar do acidente deste sábado. Por cair na vala, o peso do ônibus não o matou, mas os ferimentos são graves. A esposa dele conversou com a gente enquanto ainda acompanha o marido na emergência do Hospital Regional de Ceilândia. Ela prefere não mostrar o rosto e conta que o marido, cuidador de idosos, saiu do interior do Maranhão com sentido a Brasília na manhã deste sábado. Mas o ônibus fez um trajeto diferente e estava pelo menos 3 horas atrasado. Isso levantou suspeita dos passageiros. O ônibus também teria sido trocado ainda no Maranhão. Tudo isso aconteceu antes do veículo ser parado em um posto da Polícia Rodoviária Federal na entrada do Distrito Federal. Ele acredita que foi responsabilidade da empresa, porque à medida que você compra uma passagem para vir em determinado ônibus, a empresa manda você entrar em outro ônibus, porque aquele que você estava destinado a vir não ia sair, aí alguma coisa já começou errado daí. E aí o percurso dele todo foi esse, fazendo esses desvios para realmente, deve ser atrasar a viagem, tudo, né? E porque era para ele chegar aqui em Brasília 3 horas da tarde, já era mais de 5 horas e eles não haviam chegado. Esta mulher, que também não quer mostrar o rosto, conta que o filho, o neto e a nora estavam entre os passageiros. O neto adolescente teve ferimentos leves e a nora sobreviveu sem machucados graves. Já o filho dela segue internado e bem machucado. Ele confirma o atraso e o desvio de rota do ônibus da empresa de viagens Íris, que vinha do interior do Maranhão fazendo parada em alguns municípios para o embarque dos passageiros. Estava viajando a minha nora, meu filho e o meu netinho. Aí quando eles iam voltando, era para ter chegado 3 horas da tarde, a gente já ficou esperando eles chegar, não chegaram, a gente ligava, não atendia. Aí quando foi umas 7 horas foi que me ligaram, dizendo que eles tinham tido um acidente, estava aqui no Ceilândia. Aí cheguei aqui, meu filho está com a perfuração no pulmão e a costela dele está quebrada, né? Veja agora o momento do acidente na BR-070 este fim de semana. Este vídeo flagrou o instante exato em que o ônibus vira na pista molhada na altura da M-Norte, em Taguatinga. O motorista que passava do outro lado fez o flagrante. Veja de novo. Paulzão tombou ali, meu Deus. No local do acidente, mesmo algumas horas depois do ocorrido, ainda tem muita coisa por aqui. Além das peças do ônibus, aqui na beira da pista, a gente ainda vê muitos pertences dos passageiros, principalmente restos de alimentos, lençóis, travesseiros e roupas das vítimas. A dinâmica desse acidente ainda não foi totalmente esclarecida. O carro era escoltado por um veículo da Agência Nacional de Transporte Terrestre e, em dado momento, o motorista aumentou a velocidade. Ele acabou atingindo uma caminhonete com a pista molhada e o pneu careca. Ele perdeu o controle e veio ali tombando na pista. A gente vê as marcas, olha, e acabou caindo bem aqui, onde fica uma vala no canteiro central. Pouco antes do acidente, durante a fiscalização, os passageiros tiveram os documentos recolhidos no posto da Polícia Rodoviária Federal quando o ônibus foi parado e constatado que se tratava de transporte pirata. Os passageiros estavam sendo levados com escolta da NTT para a rodoviária de Taguatinga, onde poderiam desembarcar e ter a documentação pessoal devolvida. Eles pararam lá na PRF, né? E pegaram, recolheram o documento dos passageiros, mas liberaram o ônibus e falaram que ia entregar os documentos para eles lá no terminal de Taguatinga. E liberaram o ônibus e a polícia ficou seguindo atrás, né? Em nota, a Agência Nacional de Transporte Terrestre diz que a escolta do ônibus pelos agentes de fiscalização até o terminal rodoviário mais próximo é um procedimento padrão. A empresa estaria levando passageiros de forma clandestina, já que não tem autorização para transporte interestadual de passageiros. Alguns passageiros ouviram uma conversa estranha entre o motorista e o dono da empresa sobre uma possível fuga. O motorista, assustado, com medo também, né, porque estava sendo perseguido pela polícia,
fez isso, aconteceu o acidente, ficou nervoso e acelerou, jogou o carro, o ônibus, né? E aí aconteceu esse trágico acidente. Estivemos na sede da empresa Íris Transporte. O dono da agência de viagens foi preso pelo ocorrido. O filho dele, que dirigiu o ônibus, também foi preso. Tentamos contato com outros responsáveis da empresa por vários telefones e também pelas redes sociais. Vou tentar um segundo número. Terceiro número, então. Terceira tentativa. Nada. A Polícia Rodoviária Federal também se manifestou em nota sobre o ocorrido. Segundo o texto, a PRF não participou da fiscalização operada pela NTT e não acompanhou a escolta dos agentes até a rodoviária de Taguatinga. Cara, e aí eu acho que isso é um problema, sabe? Eu acho que isso é um problema. Eu vou fazer uma comparação aqui do DF Legal. O DF Legal vai fazer uma operação aqui dentro de Brasília, chama a Polícia Militar. Porque pode ter problema. NTT, vocês vão fazer a fiscalização de vocês aí, tenta fazer a fiscalização de vocês também com uma força policial. Porque maluco tem tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Tanto é que muita coisa ainda tem que ser esclarecida aí. Muita coisa tem que ser esclarecida aí. Eu quero entender o seguinte. Um cara dirigiu o carro. Ligou pro pai dele. Olha só, me pararam numa blitz aqui, o que eu faço? O pai dele não sai daí não. Espera que eu tô chegando. A NTT esperou, cara. A NTT esperou. Aí o homem que foi até o local falou, eu que vou dirigir o carro. O pessoal da NTT parece que até falou, ó, não, nós vamos, alguém vai aí dentro do carro com você. Ele falou que não, o ônibus é meu, ninguém entra aqui não. Informações que a gente tem. E ele não deixou ninguém entrar no ônibus. No meio do caminho, o pai desse motorista primeiro que estava vindo de outro estado para cá, ele tentou fugir da fiscalização. Louco de pedra, né? Louco de pedra. Porque como é que um ônibus vai conseguir fugir de um carro pequeno? Esse cara pensou o quê? Não, eu vou correr aqui, vou despistar e ele não vai achar o ônibus. Como é que você vai esconder um ônibus, bicho? Como é que você vai esconder um ônibus? E aconteceu essa tragédia. Vários pontos estão sendo ligados. Agora quem investiga isso tudo é a 17ª Delegacia de Polícia, que cobre ali a área da BR-070, onde aconteceu essa tragédia, onde já temos aí confirmados 5 mortos. Tem mais 2 mortos para serem confirmados, mas no papel mesmo, o que a gente tem já são 5 mortos.